Minha história é um excelente exemplo da intervenção de Deus na vida de seu povo. Meu nome significa Deus fortalece. Isso faz muito sentido, já que eu enfrentaria muitos desafios nesta vida. O reino de Israel está dividido. A maioria dos membros da tribo de Benjamim, assim como os membros da tribo de Judá, se estabeleceram como o reino de Judá, às vezes conhecido como o Reino do Sul de Israel, com capital em Jerusalém. As outras 10 tribos mantiveram o título de Israel e se tornaram o Reino do Norte, com sede em Siquém, em Samaria. Sou filho de Acás, rei de Judá. Meu pai foi um rei maligno. Deus estava muito descontente com ele e permitiu que o rei Arum o derrotasse em batalha. Meu pai praticava muitos comportamentos destrutivos, como a adoração a ídolos e sacrilégios contra o templo do Senhor. Ele se afastou completamente de Deus e começou a fazer sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, o que é estranho, considerando que meu avô era um bom rei. Portanto, não está claro por que meu pai se afastou tanto dos ensinamentos do Senhor. Suas atividades repugnantes incluíram a execução de meus irmãos, o que era um mal colossal que o reino de Israel já praticava há muito tempo. Meu próprio pai executou seus filhos. Agora sou rei. Meu reinado começou quando eu tinha 25 anos. Ao contrário de meu pai, comportei-me de maneira honrosa aos olhos do Senhor, refletindo tudo o que Davi, meu antepassado, havia feito no passado. Removi os lugares altos de culto pagão, derrubei as imagens e as pedras comemorativas e cortei os acerins. Azera é o nome de uma deusa pagã da fertilidade e um objeto de culto de madeira dedicado a ela. Azera era comumente referida como um poste sagrado erguido em honra da deusa da fertilidade. As Escrituras também fazem referência a imagens esculpidas de Azera. Assim que Josué morreu, a adoração a Azera afligiu Israel devido à conquista incompleta de Canaã por parte de Israel. Azera era caracterizada por um tronco de árvore sem membros plantado no chão. O tronco geralmente era esculpido em uma representação simbólica da deusa. Devido à associação com árvores esculpidas, os locais de culto a Azera eram comumente chamados de bosques. Considerada a deusa da lua, Azera era frequentemente apresentada como consorte de Baal, o deus Sol. Apesar das claras instruções de Deus, a adoração a Azera era um problema constante em Israel. Quando Salomão caiu na idolatria, uma das divindades pagãs que trouxe para o reino foi Azera, chamada de deusa dos Sidônios. Isso é o que destruí. Deus repudia totalmente a idolatria. Isso desperta a ira de Deus sobre os envolvidos. Tragicamente, tanto a condição dos levitas quanto a do templo eram muito ruins. Os levitas eram uma tribo de israelitas descendentes de Levi. Os sacerdotes de Israel eram um grupo seleto de homens qualificados da tribo dos levitas, responsáveis por vários aspectos do culto do tabernáculo ou templo. De acordo com a lei, todos os sacerdotes deveriam ser levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Mesmo esses homens haviam fechado as portas da sala externa, apagado as lâmpadas e não queimado incenso nem feito sacrifícios. Isso aconteceu nos dias de meu pai. Percebi que era necessário reabrir o templo para limpá-lo e garantir seu bom funcionamento. Então quebrei a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aqueles dias os israelitas tinham queimado incenso a ela e a chamavam de Nehushtan, uma escultura de bronze. Que tristeza que o objeto que Deus havia usado para libertar seu povo havia se tornado fonte de culto. Reconheci que as calamidades que haviam acontecido com Judá eram devido à nossa desobediência. Decidi honrar a Deus e não seguir os passos de meu pai, o rei Acás. Pedi aos sacerdotes e levitas que se concentrassem em sua vocação, pois o Senhor os havia escolhido. Era essencial que eles se concentrassem em sua vocação e em seu propósito central de servir e honrar a Deus. Confiei plenamente no Senhor, o Deus de Israel.
Me agarrei ao Senhor, não me afastei de segui-lo fielmente, mas cumpri seus mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Restaurei seu templo e ofereci sacrifícios e oferendas. Judá também se reuniu para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Ordenei aos levitas que cantassem louvores ao Senhor com as palavras de Davi. Adoramos a Deus com as melhores palavras que pudemos encontrar, as palavras dos grandes salmos de louvor escritos pelo rei Davi. Depois de termos sacrificado e purificado o templo devidamente e nossos próprios corações diante do Senhor, a Assembleia foi convidada a trazer suas ofertas pessoais. Um dos grandes propósitos do templo como lugar de sacrifício e culto pessoal foi agora restaurado. O povo tinha um forte desejo de honrar a Deus através de sacrifícios, e quando lhes foi dada a oportunidade, os sacerdotes ficaram impressionados com a resposta da Assembleia. E por tudo isso, o Senhor estava comigo. Fui bem-sucedido onde quer que fosse. Derrotei os filisteus até Gaza e suas fronteiras, desde a torre de vigia isolada até a cidade fortificada. No 4º ano do meu reinado, Salmanasar, rei da Assíria, se voltou contra Samaria e a sitiou. Após 3 anos, ele enfrentou as 10 tribos de Israel e as capturou. Quando isso aconteceu, soube que as 2 tribos de Judá seriam as próximas. Isso fazia parte de uma campanha mais extensa na região. Aprendi uma importante lição com os eventos infelizes que ocorreram no Reino do Norte. Eu, pessoalmente, testemunhei as consequências que resultaram quando o povo de Deus se afastou de seu Deus e sua palavra, adorando outros deuses. Presenciar algo assim proporcionou ao sul do reino de Judá uma sombria lição. A destruição perversa provocada pelos assírios mostrou o terrível destino que pode ocorrer ao povo de Deus se não obedecer. Os habitantes do povo do Reino do Norte não eram menos descendentes de Abraão do que os habitantes do Reino do Sul. Por isso, o povo de Judá pôde ver com bastante clareza que também estariam sujeitos a julgamento se deixassem de ouvir e obedecer aos mandamentos de Deus. A Assíria era uma nação poderosa com sua capital em Nínive. Os assírios eram bem conhecidos por sua grande maldade. Eles cobriam e conquistavam outros países com grande crueldade. A história de suas horríveis práticas se espalhou. Empalavam seus inimigos e governavam pelo terror. Então, Senaqueribe, rei da Assíria e sucessor de Salmanasar, lutou contra todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as capturou. Enviei uma mensagem ao rei da Assíria em Laquis, dizendo: cometi um erro. Retire-se de mim, suportarei o que me impuser. Cerca de 5 anos após a queda de Samaria, o rei da Assíria trouxe sua força contra Judá. Havíamos resistido com sucesso antes, mas desta vez foi um pouco diferente. A Assíria capturou todas as cidades fortificadas de Judá e só precisava tomar Jerusalém para conquistar Judá completamente. Éramos a última resistência. Eu estava com medo, temia o que aconteceria quando eles capturassem a cidade. O que aconteceria com o povo? Seriam capazes de sobreviver a isso? Quando Senaqueribe recebeu minha mensagem, impôs-me um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Dei-lhe toda a prata encontrada na casa do templo do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, retirei o revestimento de ouro das portas do templo do Senhor e dos postes das portas e dei a ele. Esperávamos que nossa política de apaziguamento tornasse Judá segura, mas só levou ao empobrecimento do reino e do templo. Como resultado, o rei da Assíria se tornou ainda mais ousado contra Judá. No entanto, para ficar seguro, decidi confiar na minha aliança defensiva com o Egito. Eles nos ajudarão. Como profeta, Isaías fez todo o possível para nos dissuadir, a mim e aos líderes de Judá, de colocar nossa confiança no Egito. Isaías disse: os que confiaram em Cuxi e se vangloriaram no Egito serão desolados e envergonhados.
Naquele dia, o povo que mora nesta costa dirá: veem o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, aqueles a quem recorremos em busca de ajuda e libertação do rei da Assíria. Como escaparemos? O Senhor queria que Judá confiasse nele e não no Egito. Então Senaqueribe pôs Jerusalém sob cerco. Estávamos encurralados como um pássaro enjaulado. O cerco é quando um inimigo cerca uma cidade, castelo ou outro edifício para que ninguém possa escapar e não entre comida. Era essencial que as pessoas dentro do castelo estivessem preparadas. Precisavam de comida e água para sobreviver. Conseguir alimentos frescos era difícil, então precisavam encontrar maneiras de preservar os alimentos secando, salgando e armazenando. Para garantir um suprimento seguro de água, os castelos precisavam ter seu próprio poço. A fome era usada como arma. Se um castelo tivesse boas defesas, os atacantes frequentemente decidiam esperar e tentar matar de fome os defensores. Não era raro que os defensores famintos recorressem a comer seus cavalos ou até mesmo seus cães e gatos quando as provisões escasseavam. Às vezes, os defensores famintos eram obrigados a abandonar o castelo, entregando-o aos sitiadores. A fome era um fator-chave, mas os exércitos atacantes também enfrentavam problemas. Manter um exército grande o suficiente para sitiar um castelo importante era um desafio extremamente caro. Os exércitos reais muitas vezes não davam escolha aos agricultores senão vender seus produtos ao exército a preços baixos. Então, Senaqueribe enviou seus oficiais mais altos, o Tartanu, o Rabsaris e o Rabshakeh, juntamente com um grande exército de Laquis até mim, em Jerusalém. Rabshakeh era um título. Era o nome do comandante-chefe do exército assírio, que representava o rei assírio, Senaqueribe. Subiram a montanha e chegaram a Jerusalém. Depois de subir a montanha e chegar a Jerusalém, pararam junto ao aqueduto do tanque superior. Parecia que o Rabshakeh tinha a situação completamente sob controle. Ele conseguiu entrar na cidade de Jerusalém e ficar no suprimento vital de água, que era a linha de vida de Jerusalém quando estava sitiada. Enquanto estava lá, 3 funcionários do meu governo foram ao seu encontro. Eliaquim, que estava encarregado de minha casa, Shebna, um escriba, e Joá, filho de Asafê, o secretário, foram encontrá-lo. Meus medos se concretizaram. Rabshakeh não foi apaziguado pelo tributo e agora traria destruição sobre nós. Quando isso aconteceu, tivemos que nos preparar para o cerco. Ordenei que a água dos mananciais fora da cidade fosse detida em conexão com o túnel para manter seguro o suprimento de água dentro da cidade. Também reconstruímos todos os muros que estavam danificados e os erguemos até as torres. Então, o Rabshakeh, junto com seus oficiais, o Tartanu, o Rabsaris e o Rabshakeh, se aproximou dos muros de Jerusalém e começou a falar em hebraico ao povo que estava na muralha. Ele tentou semear o medo e a dúvida, dizendo que não confiássemos em Deus ou no rei Ezequias para nos salvar da sua investida. Ele prometeu prosperidade e segurança para aqueles que se rendessem pacificamente. Mas os oficiais falavam em voz alta para que todos ouvissem, tentando minar a confiança do povo em seu rei e em Deus. Eles até mesmo blasfemaram contra o Senhor, comparando-o aos deuses das nações conquistadas por eles, que não puderam proteger seus povos. Eles zombaram de nossa fé e nos desafiaram a uma rendição vergonhosa. O povo de Jerusalém ficou em silêncio e ouviu as palavras dos oficiais, mas ninguém respondeu. Permanecemos firmes, confiando em Deus e no nosso rei. Eu rasguei minhas roupas como sinal de angústia e fui ao templo do Senhor para orar. Enviei mensageiros aos profetas Isaías, filho de Amós, e Micaías, filho de Gemla, para que orassem por nós e pelo povo. Enquanto isso, os oficiais assírios continuavam sua provocação e insultos, tentando minar nossa fé e determinação. Eles questionaram a confiança no Egito e na aliança defensiva que eu tinha buscado.
Eles falavam de nossos esforços para nos preparar para o cerco, zombando de nossa fé e confiança em Deus. Mas, apesar das palavras duras dos oficiais assírios, o povo de Jerusalém permaneceu firme e confiante. Eles mantiveram sua fé em Deus e em mim como seu rei. Sabíamos que estávamos enfrentando uma grande ameaça, mas não nos curvaríamos ao medo ou à intimidação. O povo se uniu em oração, buscando a proteção e o auxílio do Senhor. Foi então que recebemos uma mensagem dos profetas Isaías e Micaías. Eles nos asseguraram que Deus estava conosco, que não deveríamos temer e que a Assíria não prevaleceria contra nós. Suas palavras foram um grande encorajamento para o povo e renovaram nossa fé e determinação. No dia seguinte, acordei cedo e, junto com os líderes e sacerdotes, fui ao topo das muralhas de Jerusalém. Diante de todos, ofereci um sacrifício ao Senhor e orei, pedindo sua orientação e proteção. Incentivei o povo a permanecer forte e corajoso, confiando que o Senhor lutaria por nós. Naquela noite, enquanto estávamos no palácio, ouvimos um tumulto. Fomos informados de que um anjo do Senhor havia ido ao acampamento assírio e, numa única noite, matado 185.000 soldados inimigos. O Senhor havia nos livrado miraculosamente da ameaça assíria. Senaqueribe, rei da Assíria, retirou-se envergonhado para Nínive, sua capital. Lá, enquanto adorava em seu templo, foi assassinado por seus próprios filhos. O Senhor havia cumprido sua promessa de nos proteger e livrar-nos de nossos inimigos. A partir desse dia, Jerusalém floresceu e prosperou. O povo reconheceu a mão de Deus em nossa salvação e voltou-se para Ele com gratidão e devoção renovadas. A fé e a confiança no Senhor fortaleceram nosso reino, e a paz reinou em nossas terras durante os anos seguintes do meu reinado. Esta é a história de como Deus interveio em nossa vida e nos livrou da grande ameaça que enfrentamos. Que seu nome seja louvado para sempre. Amém.